Vamos dar início à nossa última etapa do fórum dessa tarde. Então, para mediar os nossos debates e palestrar, nós convidamos a doutora Caterine Moura, CEO da Associação de Linfoma e Leucemia, ABRAT, e CEO da Associação Brasileira de Talassemia, médica sanitarista e mestre em saúde pública. Seja bem-vinda, doutora. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Dando seguimento aqui, só uma pequena correção. A Abrale, que eu sou CEO, é a Associação Brasileira de Câncer do Sangue. Nós fizemos uma pequena mudança no nome para adequação, para ficar mais inclusiva, já que a gente apoia pacientes com todos os tipos de câncer no sangue, linfoma, leucemia e mieloma múltiplo também. Então, é com muito prazer que eu aceito esse convite de fazer a mediação da nossa 8ª mesa, no segundo dia aqui do nosso Fórum de Discussão e Enfrentamento do Câncer. Agradecer ao Marcelo e já chamar todos que estarão conosco nessa tarde para falar de mieloma múltiplo, avanços no tratamento, qualidade de vida e protagonismo do paciente. Espero que vocês gostem e que a gente possa aproveitar bastante esse debate. Então, vou chamando todos e peço para que vocês se posicionem. Dr. Anderson Felipe, médico hematologista, especialista em TMO, transplante de medula óssea. Muito boa tarde, obrigada. Doutora Mariana Chalupe, médica hematologista também especialista em TMO. E Joelísio Fraga de Souza, que é jornalista, empresário e presidente, fundador da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Vai ser muito bacana escutar também sobre a sua jornada e experiência. Vocês podem ficar à vontade para fazer as suas apresentações, se tiver, ou aqui do púlpito, ou aqui em pé. Fiquem à vontade. Vamos começar com você, Mariana? Isso? Tá bom. Obrigada. Pode. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês para discutir um assunto tão importante como o mieloma múltiplo. Deixa eu só descobrir como é que eu acho a apresentação aqui. Esse é vermelhinho? Muito bem. Eu queria começar, primeiro, eu sei que a gente está numa plateia bastante interessada, né, assim, mieloma, em câncer, de modo geral, a gente tem um viés aqui, mas quantos de vocês já ouviram falar em mieloma múltiplo? Olha, então, muita gente até. Mas a verdade é que é uma doença muito pouco conhecida pela população em geral. Tem muito paciente que fala que nunca ouviu falar. A gente conversa com alguns médicos, colegas, que mal têm noção de que se trata de um câncer hematológico. Então, é muito importante que a gente traga mais informações para as pessoas, né? Então, só para a gente entender um pouco o contexto, o mieloma múltiplo ele é um câncer hematológico que tem origem na medula óssea, que é a nossa fábrica de sangue. Ele vai resultar numa proteína que a gente chama de uma proteína monoclonal, porque é uma proteína que ela é literalmente um clone, ela funciona como se fosse um clone, sem ter uma função diferenciada, como as proteínas que a gente precisa na nossa corrente sanguínea. Ela representa aproximadamente 1% de todas as neoplasias, o que parece pouco, mas, a gente considerando a nossa população como um todo, não é tão pouco assim. E 10% das doenças hematológicas, das neoplasias hematológicas. Então, em consultório, por exemplo, é uma das mais prevalentes que a gente encontra. É uma doença, classicamente, de pacientes mais idosos. Tem uma mediana de 66 anos de diagnóstico, mas a gente também encontra pacientes mais jovens, em torno de 50 anos, e, em alguns casos, menos de 40 anos. Existe uma máxima dentro da medicina que fala, quando o paciente tem a doença fora daquela faixa etária habitual,
geralmente uma doença mais grave. E é o que a gente vê. De vez em quando aparece algum paciente com 35, 36 anos, e geralmente é um curso clínico muito agressivo. Mas, de modo geral, é um paciente aí em torno de 60 anos. E ele vai ser caracterizado pela infiltração na medula óssea por um tipo de célula específico e que isso vai gerar vários danos orgânicos. Então, esse que é o grande drama que a gente enfrenta com o mieloma. Ele é uma doença sistêmica, apesar de ter origem na medula óssea. A gente tem que lembrar que o sangue ele é, literalmente, né, sistêmico, ele está em todos os nossos órgãos, e ele vai gerar, então, danos orgânicos graves, incapacitantes, principalmente ossos, rins e o sangue de modo geral, resultando em anemia, alterações imunológicas importantes. E tem, então, alto impacto na qualidade de vida e na produtividade desses pacientes. Pacientes com fraturas, pacientes altamente debilitados. Então, a gente tem um impacto social também muito importante. E é uma doença que, até pouco tempo atrás, ela ainda era falada, né, chamada de uma doença incurável. Depois, a gente começou a usar um pouco mais o termo crônico, porque a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes começou a mudar. Mas, depois o doutor Anderson vai comentar sobre os tratamentos, a gente já tem hoje um tratamento com uma possibilidade até da gente pensar na possibilidade de cura. Ainda é precoce a gente falar isso, mas a gente já tem alguns tratamentos, um tratamento, pelo menos, com uma possibilidade aí de cura. Então, pode ser que, daqui a um tempo, a gente volte a falar de mieloma múltiplo como uma doença curável. Então, a gente está aí na expectativa para a gente conseguir ver esse dia. Essa daqui é a famosa célula plasmócito, que é a célula do mieloma múltiplo. É essa célula que a gente tem normalmente na medula. Então, ela é necessária na medula, mas um paciente com mieloma múltiplo ele vai ter esse ele vai ter esse padrão de células. Não tem como apontar. Esse padrão de infiltração, tá vendo? A gente vê uma quantidade muito grande dessa célula. Essa célula, apesar de ser muito do mal, né, ela é uma célula bonita, ela lembra aí um ovo frito, azulzinho, por causa da coloração que a gente usa, mas é uma célula bonita, apesar de ser meio maldosa em alguns casos. E aqui a gente vai começar a pincelar um pouquinho quais são os problemas que a gente tem com o mieloma. A gente fala muito dos gargalos com os tratamentos, mas o mieloma ele começa com gargalos muito antes do tratamento, porque o diagnóstico já é uma barreira muito importante. A gente vê, por exemplo, os principais sinais e sintomas da doença. Dor óssea persistente e desproporcional, principalmente em coluna e em quadril. Vamos lembrar, a gente está falando de pacientes em torno de 60, 65 anos, às vezes mais, às vezes menos. Mas, nessa faixa etária, quantos pacientes têm dores na coluna, dores no quadril, de forma, às vezes, persistente? Muitos. Né? Então, com muita frequência, os pacientes têm esse tipo de queixa, procuram ortopedistas, procuram outros especialistas e, claro, na minoria das vezes, vão se pensar em mieloma múltiplo, porque é um sintoma inespecífico. Na sequência, fraturas patológicas. O que é uma fratura patológica? Uma fratura que a gente não esperaria que tivesse. Quando eu estava na faculdade de medicina, uns 200 anos atrás, eu lembro claramente de uma paciente que chegou para a gente numa urgência com uma fratura de coluna que ela desenvolveu num pulo de ônibus. Então, o ônibus deu aquele pulo num quebra-mola e ela teve uma fratura de coluna. A gente não espera uma fratura de coluna nesse tipo de evento assim, no ônibus. E ela tinha, de fato, um mieloma múltiplo. Ela acabou sendo diagnosticada posteriormente com mieloma múltiplo. Então, essas fraturas que são meio desproporcionais, elas podem acontecer nesses pacientes. Cansaço, fadiga, muitas vezes associado à anemia, que é uma manifestação que esses pacientes têm com muita frequência. Porém, cansaço, fadiga, ali em torno de 60 anos, é uma queixa muito frequente. A anemia, apesar de ser um dado que deveria levar esse paciente para consultar com o hematologista, na grande maioria das vezes isso não acontece. Esses pacientes, às vezes, ficam meses usando sulfato ferroso, ferro venoso, prescrito por colegas, sem que eles pensem em outros diagnósticos, além de anemia por falta de ferro. Então, essa também é a realidade. Alteração de função renal. Então, pacientes chegam com insuficiência renal, nem sempre uma insuficiência renal grave, às vezes é uma alteração muito leve. Eu comentei também com os meus colegas hoje, eu já tive um paciente que veio para uma consulta depois de 5 anos fazendo hemodiálise
e ele não tinha um exame que avaliava o mieloma múltiplo, e ele tinha um mieloma múltiplo. Talvez um diagnóstico antecipado desse paciente ele não teria evoluído para uma hemodiálise. Perda funcional, então, muitas vezes, um paciente que não está dando conta mais de fazer aquilo que ele fazia antes, associado a todo esse combo de sintomas, dores, fraqueza, anemia. Então, é uma manifestação e também pode ter trombose. Então, trombose também é uma das manifestações que a gente pode ter com mieloma. Então, vocês percebem que esses sintomas aqui são muito inespecíficos. Dificilmente um paciente procura um hematologista baseado apenas nesses sintomas. Quem que ele procura, geralmente? Um nefrologista, quando ele tem alteração de função renal, um ortopedista, que acho que disparado é um dos profissionais que mais recebem esses pacientes, os clínicos gerais, por causa de um emagrecimento, uma fadiga, às vezes até pela própria anemia mesmo, eles ficam com clínico, com geriatra, com reumatologista, mas o hematologista geralmente é o 5º, 6º, 7º ou mais especialista que, de fato, vão ver esse paciente. E aí a gente tem um gargalo que começa até muito antes disso, porque nas faculdades de medicina a gente não tem de rotina, a gente não estuda, a gente não tem essas disciplinas, hematologia, disciplina oncologia para todo mundo. Geralmente são matérias optativas, geralmente para aquelas pessoas que já se interessam por esse assunto. Então, é muito comum, de verdade, a gente ter ortopedista que não tenha ideia do que é mieloma, apesar de ser uma causa importante de fratura óssea. A gente tem nefrologistas que também não têm esse pensamento relacionado a doenças oncohematológicas, de modo geral. Então, acho que a gente, pensando numa prevenção dessas complicações em mieloma, a gente deveria começar a trabalhar isso lá atrás, porque são esses especialistas que, de fato, vão pensar e encaminhar mais precocemente para um especialista. E aqui tem mais um gargalo. Vamos pensar no SUS. Como que no SUS a gente consegue um especialista? Quanto tempo que no SUS a gente demora para conseguir um especialista, como um hematologista, ou mesmo um nefrologista? Então, tudo isso vai atrapalhando progressivamente um diagnóstico precoce para esses pacientes. E aqui, só para comentar, a gente tem um mnemônico aí chamado CREB, que são as características clínicas mais relevantes do mieloma, mas, na verdade, elas não são as mais comuns, necessariamente, elas simplesmente são as características mais importantes para a gente começar a tratar um paciente. Mas o paciente pode ter um mieloma assintomático antes de ter essas manifestações, que é uma anemia, uma hemoglobina menor do que 10, uma insuficiência renal com uma creatinina maior do que 2, presença dessas lesões osteolíticas e fraturas, e alteração do cálcio. Essas são as 4 principais manifestações, porém, como eu comentei, a queixa do paciente, ele não vai chegar no médico e falar, doutor, eu estou com cálcio aumentado. Ele vai ter um cálcio aumentado e, muitas vezes, você vai começar a investigar outras coisas e não vai pensar no mieloma. E aí, então, para o diagnóstico, aqui a gente vai ter um outro problema. Então, primeiro problema, o paciente tem que chegar no médico que sabe o que é mieloma e sabe como fazer um diagnóstico. Para a gente fazer um diagnóstico, a gente tem que identificar aqueles plasmócitos anormais na medula óssea ou em algum outro tecido. Às vezes, um osso fraturado, na hora que o ortopedista faz um procedimento, manda para uma biópsia, a gente consegue diagnosticar. Então, a gente tem que ter aqueles plasmócitos anormais na medula óssea. Quais são os principais exames que a gente faz para isso? Mielograma e a biópsia de medula. O paciente tem acesso a isso, de modo geral? Como que ele consegue fazer um mielograma, uma biópsia de medula, principalmente no SUS? Já começou também com mais um gargalo. Presença de proteína monoclonal no sangue ou na urina, que é aquela proteína que é produzida pelo famoso plasmócito, que é aquela célula do ovinho. Eletroforese de proteínas no sangue e na urina de 24 horas, imunofixação de proteínas, cadeias leves livres. No SUS, a gente consegue esses exames de forma rápida? Não. São exames que muitas vezes demoram, porque vão para outros laboratórios, demoram muitos dias, às vezes até semanas, para a gente conseguir um resultado. E não é o clínico que pede esses exames, não é o nefrologista, muito menos o ortopedista, que, de modo geral, vai solicitar esses exames. Então, a gente vê que já demora para o paciente chegar até o hematologista, depois demora para a gente conseguir esses exames e o paciente vai ter uma progressão da doença. E também para avaliação do comprometimento orgânico, hemograma, função renal, exames de imagem, ressonância. A ressonância também pode ser um gargalo. Muitas vezes a gente faz tomografia, e no passado, quando eu estudava medicina, a gente fazia raio-x. Então, eram raio-x simples que detectam só mesmo lesões já muito evoluídas.
e alteração do cálcio. Esses são exames mais simples, tirando a ressonância, mas os outros são exames extremamente específicos. Então, por que o diagnóstico precoce ele vai ser tão importante? Por que a gente precisa trabalhar esses gargalos que eu comentei? Ele vai proteger, então, lesões de órgão-alvo, então, evitar fraturas, evitar dor refratária, evitar insuficiência renal irreversível, principalmente, e a perda funcional desses pacientes. O paciente pode, muitas vezes, precisar fazer hemodiálise, é um paciente que vai estar afastado do trabalho, é um paciente que vai ter dor crônica. Esse paciente não só ele mesmo vai estar afastado e debilitado, mas ele vai ter que ter um acompanhante, muitas vezes. Então, a gente já vê o impacto que isso gera não só no indivíduo, mas no entorno dele. Também, para a gente poder ampliar opções terapêuticas, a gente tem que lembrar que status performance do paciente é um dado muito importante. Aquele paciente que chega numa condição clínica melhor, ele vai ter muito mais condições de receber um tratamento adequado, um tratamento mais intensivo, do que um paciente que já chega muito debilitado. E isso é independente da idade. A gente, às vezes, vê pacientes que já chegam, por exemplo, com uma disfunção renal tão grave que isso já limita o uso de algumas medicações. E vai também reduzir o custo sistêmico. A gente vai ter menos internações, menos hemodiálises, menos cirurgias de correções de fraturas, e outros procedimentos ortopédicos complexos, menos tempo até iniciar um tratamento, melhores respostas a esses tratamentos. Então, se a gente observar essa cadeia de impacto, a gente vê o tanto que isso é importante. E aí eu queria, depois, na hora que a gente for fazer o debate, trazer alguns pontos para a discussão. Algumas barreiras, né? Daqui a pouco o Anderson vai falar das barreiras do tratamento, mas a barreira do diagnóstico, baixa suspeição clínica fora de centros especializados e por especialistas não hematologistas, dificuldade de acesso a exames fundamentais para o diagnóstico, como eletroforese, imunofixação, cadeias leves, biópsia de medula, exames de imagem para avaliação óssea, especialmente ressonância, que nem sempre são disponíveis em tempo adequado, e um fluxo de encaminhamento que ainda é fragmentado e ainda é demorado. Com isso, alguns pontos, então. Né? O mieloma sendo subdiagnosticado e diagnosticado tardiamente, desafio na preservação da função orgânica, qualidade de vida e oportunidade terapêutica, e é uma doença, então, com alto impacto social para pacientes, familiares e para toda a rede de saúde. Com isso, eu convido o Anderson, então, para falar um pouquinho sobre o tratamento do mieloma e seus desafios. Obrigada, Mariana. Depois a gente faz um debate aqui, porque foi super importante os pontos que você trouxe de barreiras de acesso ao diagnóstico. Vamos lá, Anderson. Só ver como é que passa esse trem aqui. É facinho, é o botão verde. Não precisa mexer aí no computador, Só não. espera. Eles colocam lá na house. Só você esperar um pouquinho. Aí. Foi. Vamos lá. Pessoal, então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de uma doença tão importante para a gente e para todo mundo que está assistindo essa aula e está aqui presente também. Então, a ideia dessa aula é falar um pouquinho de tratamento. A gente não quer falar de tratamento para hematologistas, então seria uma aula completamente diferente. O que eu trouxe aqui para a gente é um pouquinho de conceito, sabe? O que a gente vê de dúvida no dia a dia que os pacientes comentam, o que a gente tem de opções terapêuticas atualmente, o que a gente tem de novidades no tratamento dos pacientes com mieloma. Então, quando a gente pensa em tratamento oncológico, muitas vezes a gente pensa muito em quimioterapia. Então, são remédios tóxicos, remédios que fazem a gente passar mal, remédios que fazem o cabelo cair. E mieloma múltiplo é uma doença bem peculiar. Então, a gente tem, sim, já teve no passado, principalmente, muito tratamento baseado em quimioterapia. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança de paradigmas. Então, a gente está tendo novas opções. Então, nós temos quimioterapias, imunoterapias, transplante de medula, biespecíficos. E a terapia mais recente que a gente tem aí para mieloma múltiplo é o CAR-T. Não acho que vocês têm que saber o que é cada uma dessas coisas. O que eu queria que vocês entendessem, que a gente queria falar um pouco, é que nós temos várias modalidades. E isso que a Mariana falou é super importante. É uma doença que, se a gente pegar no passado, a sobrevida dos pacientes era bem menor, porque a gente ainda não tinha cura do mieloma. Então, à medida que a doença vai progredindo, a gente foi criando novas opções terapêuticas, então, novas formas de atacar essa doença. Então, esses nomes difíceis que estão no quadro aí, é só para mostrar que a gente tem formas diferentes de conseguir controlar. E aí, quando a gente pensa em cura, muitas vezes a gente está pensando em tomar algum remédio, fazer alguma coisa, e essa doença nunca mais voltar. Só que, às vezes, o que a gente quer com o nosso paciente com mieloma é que ele fique com a doença em remissão, que ele tenha qualidade de vida
e que ele vive igual uma pessoa e um tempo de sobrevida igual quem não tem doença. Então, um conceito que a gente vem trabalhando nos últimos anos é cura funcional. Então, o que é cura funcional? É eu tratar esse paciente e ele viver igual um paciente que não tem mieloma. Óbvio que com algumas restrições, porque a gente tem alguns tratamentos para fazer, tem que fazer exame, tem que fazer algumas coisinhas a mais, mas a ideia é que a gente consiga atingir a sobrevida em muito tempo. Qual que é a diferença dessas terapias? As quimioterapias, elas agem de uma forma muito sem direção. Elas vão atacar tudo que tem ali no corpo. E essas quimioterapias também vão ter o alvo, o plasmócito doente, que é aquela célula bonita que a Mariana mostrou. Então, a gente consegue tratar mieloma com quimioterapia? A gente consegue. A gente tem feito cada vez menos, porque tende a ser terapias mais tóxicas e com efeitos colaterais mais importantes e com um resultado um pouquinho inferior. As imunoterapias são coisas que a gente usa muito, tá? Então, são os principais tratamentos que a gente tem no mieloma múltiplo. A gente teve um ganho muito grande com a inclusão do bortezomib, tá? Que é um remédio para quem tem mieloma, já ouviu falar dele no SUS. Tá? E, mais recentemente, a gente tem, se Deus quiser, a gente vai conseguir também a inclusão da lenalidomida, que é um outro imunomodulador, para a gente poder usar no SUS também. Tá? Bispecífico CAR-T transplante, o transplante ele é uma terapia mais antiga, tá? Então, também não vou dar aula de transplante aqui, mas só entender que o transplante, ele, até o momento, ele é recomendado para praticamente todos os pacientes que são elegíveis para fazer. Então, a gente tem um ganho muito grande para controle da doença com transplante de medula. E os bispecíficos, o CAR-T chegou um pouquinho depois. O CAR-T, eu acho que é uma coisa que a gente pode só pontuar rapidinho, é uma terapia muito inovadora, não só para mieloma, como para linfoma, quanto para leucemia. A gente consegue fazer uma coisa muito legal que é, na teoria, o câncer ele nasce porque a gente não conseguiu eliminar aquela doença. Então, a célula apareceu, a gente não conseguiu eliminar porque a nossa imunidade teve algum problema. Então, o CAR-T, o que ele consegue fazer? A gente consegue pegar essa célula de defesa do paciente, tirar ela do corpo do paciente, levar para um laboratório, modificar ela geneticamente, ensinar ela a atacar o seu câncer e reinfundir essa célula no paciente. E o CAR-T talvez seja uma coisa que vai mudar e tem mudado o tratamento dos pacientes, porque a gente tem conseguido sobrevidas muito interessantes. E aí, o questionamento da Mari, será que a gente chegou na cura do mieloma? A gente não sabe. Só o tempo dirá, porque a gente precisa de um acompanhamento muito longo para saber se os pacientes que foram submetidos a esses tratamentos, a doença não voltou mais. Mas fato é que é uma revolução para a gente. Qual que é a grande diferença? Isso os pacientes perguntam muito, até porque o CAR-T ele tem aparecido muito na mídia, apareceu no Fantástico, não sei se pode falar aqui de coisa de televisão, mas tem aparecido em muita coisa. E aí, qual que é o grande ponto? O transplante de medula, que é uma coisa que a gente conversa muito no consultório para os pacientes, qual que é a ideia? Eu quero fazer um remédio para o paciente que chama melfalano, e esse melfalano ele consegue atacar de forma muito importante a célula do plasmócito do paciente. O problema do melfalano, que é uma quimioterapia, é que ele vai destruir a sua medula. Então, você vai parar de produzir sangue. Então, o que a gente faz? A gente coleta a célula-tronco do paciente, guarda a célula-tronco, separa ela, faz essa quimioterapia para matar o plasmócito, só que, em consequência, você mata a medula do paciente junto e você vai reinfunde a célula-tronco do paciente para ele produzir uma nova medula. Então, o transplante, ele revolucionou, sim, o tratamento dos pacientes com mieloma. A gente tem usado muito até hoje, porque ele consegue impactar no controle da doença dos pacientes. A diferença disso para o CAR-T, porque parece que é a mesma coisa quando você vai explicar para o paciente, mas é completamente diferente, é que o CAR-T, igual eu expliquei, você vai pegar as células de defesa e mandar para um laboratório. Então, você vai infundir ela, modificá-la geneticamente. E no transplante, não. O transplante eu vou infundir só a célula-tronco. O transplante que eu quero fazer é uma quimioterapia que ajuda muito no controle da doença, mas eu não modifico nada geneticamente. Tá? Do CAR-T bispecífico, eu sei que é um tema meio chato, tentando ser bem genérico só para entender. Eu acho que quem tem a doença, a gente acaba conversando disso, eu já viu isso na internet. A gente... Pode fazer o CAR-T. Tá? A gente tem... A ideia é, o tratamento para mieloma, a doença, teoricamente, ainda não tem cura. A gente vai saber com o tempo. Então, qual que é a ideia? Você faz uma linha de terapia, essa doença entra em remissão, a gente não sabe quanto tempo ela vai ficar em remissão. Existem algumas formas de estimar isso, principalmente com o perfil genético da doença do paciente.
que a gente não falou aqui, que fica um pouco mais complexo. À medida que a doença fica em remissão e ela volta, a ideia é que você faça uma nova linha de terapia. Tá? Então, por isso que tem tanto remédio para mieloma. Então, quando você vai conversar com o seu médico, você vê que tem várias opções. Por que tem várias opções que vão chegando para a gente? Porque a doença não tem cura. Então, é você usar, a doença entra em remissão, ela volta, você trata de outra forma. Então, o CAR-T, ele entra muito como uma opção dessa. Eu já fiz ali duas linhas, 3 linhas, já fui exposto a algumas classes de medicações. O CAR-T pode entrar nesse momento mesmo para quem fez transplante previamente. Tá? O CAR-T, ele tem sido estudado de forma muito mais precoce. Então, a gente começou ele lá na frente, então, várias linhas. A cada vez que passa, a gente vem colocando o CAR-T um pouco mais perto. Qual que é o problema do CAR-T? O CAR-T, ele tem um alto custo e tem uma alta complexidade. Ou seja, eu tenho que pegar a célula, eu tenho que coletar, eu tenho que mandar para fora do Brasil. A gente tem alguns estudos no Brasil para CAR-T em andamento, a gente não tem aberto ainda CAR-T nacional para mieloma, a gente tem para leucemia e linfoma. Mas ele é bem complexo e é um custo muito alto. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso ao CAR-T, não só o Brasil. Quando a gente pensa em países ricos, a gente também tem dificuldade de acesso. Que a gente fica achando só porque a gente é um país subdesenvolvido, que a gente não consegue. Lá fora, obviamente, é um pouco mais fácil, mas também tem dificuldade. O que a gente tem feito muito na prática, para quem tem acesso e para quem já fez várias terapias, e a gente não consegue oferecer o CAR-T, ou a gente acha que não é elegível para o CAR-T-cell, como eu falei, a gente tem que mandar para fora, tem que manipular a célula, e ela voltar, isso pode gerar algumas semanas, é o bispecífico, que é uma opção nova. Então, qual que é a ideia? Lembra que eu falei que o problema é que a célula de defesa não consegue destruir a célula doente. Então, o CAR-T eu peguei, mudei e reinfundi. Existe uma forma da gente ligar a nossa célula de defesa na célula doente, que são os biespecíficos, que também tem para linfoma, por exemplo. Então, ele chama biespecífico, ele tem 2 pontinhos de ligação. Um ele liga na célula doente, o outro liga na nossa célula imune. Então, ele é capaz de induzir uma resposta imediata para o nosso sistema imunológico, que antes o nosso sistema imunológico não conseguia fazer. Então, a gente tem usado muito na prática os biespecíficos por causa dessa facilidade. É um remédio. Então, é um remédio que eu não preciso manipular fora, não preciso mandar para ninguém, eu consigo pegar e usar. Também tem questões que a gente pode discutir depois, que é o acesso. São medicações extremamente de alto custo, tem uma complexidade, e até no sistema privado a gente às vezes tem dificuldade de acesso também. E o que mudou, eu acho, em relação aos últimos anos? Essa questão do risco genético, que a gente não vai falar muito, mas a gente consegue cada vez mais entender por que alguns pacientes vão tão bem e alguns pacientes vão tão mal. Então, aparentemente, tudo que a gente vê, não só em mieloma como outras doenças, são questões genéticas. Então, existem mutações que estão associadas a pior prognóstico, a pior resposta a uma terapia X, existem mutações que são melhores. A gente tem isso para mieloma, a gente não faz muito na prática por questão de custo e por questão que os principais guidelines não recomendam mudança de tratamento baseado no risco genético. Algumas doenças a gente faz isso. Se o paciente tem uma mutação X, eu vou tratar de um jeito. Se ele não tem, eu trato de outro. Mieloma, você pega os principais guidelines, a gente não faz essa diferenciação ainda. Mas esse é o melhor jeito que a gente tem para poder fazer o risco genético do paciente. Qualidade de vida, novas terapias e ganho de sobrevida é o que a gente está falando. A gente está mudando de uma era que era muito quimioterapia para a era com novas medicações, com respostas melhores. A gente não falou muito aqui de toxicidade, mas a ideia é sempre oferecer para o paciente um ganho de qualidade de vida. Obviamente que isso aqui é um mundo ideal, a gente sabe que existe muita dificuldade de acesso às novas terapias, e quando a gente pensa numa doença que talvez não tenha cura, a gente tem que pensar, todo mundo que a gente vai tratar, a gente tem que ter um planejamento. Vou usar a terapia X, quando voltar eu tenho que usar uma Y. Então, a gente que está tratando o paciente tem que ter esse planejamento na nossa cabeça. E isso envolve pensar se a medicação é oral, se o paciente ele mora em BH, se ele mora no interior, se é um paciente que é orientado, se é um paciente que é difícil vir na clínica, se é um paciente que está na cadeira de rodas, porque ele teve uma fratura por causa do mieloma. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente entregar qualidade de vida e sobrevida. Eu trouxe só umas perguntas frequentes que a gente vê muito assim no dia a dia, que é um pouco da discussão que a gente vai ter também. Se existe cura, eu acho que isso a gente vai discutir daqui a pouquinho também. É um pouco do que a Mari abordou, que a gente está falando também. O transplante, a gente ainda recomenda transplante para os pacientes, tá, que são elegíveis. Pode ser que no futuro a gente recomende cada vez menos, por causa das terapias novas, mostrando que tem muito ganho de eficácia, mas a gente ainda tem recomendado, baseado nos guidelines atuais, estudos atuais. Queda de cabelo, os pacientes perguntam muito isso, né?
Para as terapias habituais, para mieloma, a gente não costuma ter queda de cabelo, a gente tem evitado fazer quimioterapia. O transplante cai o cabelo, então quem faz transplante de cabelo vai cair, mas depois vai nascer e vai ficar bom de novo. Vida normal. Eu acho que isso é um tema muito legal, porque quando o paciente chega na consulta, a primeira, a segunda consulta, é muito obscuro. Ele acha que ele vai morrer, ele acha que a vida vai ficar muito ruim. E a grande maioria dos pacientes vai conseguir tratar, vai ter qualidade de vida, a doença vai responder bem, ele vai conseguir voltar para as atividades de vida. São pacientes que muitas vezes conseguem continuar trabalhando, não precisam se ausentar do trabalho. É óbvio que tem várias exceções, é tudo individual, mas é um tratamento muito diferente de outras doenças oncológicas. Então, eu acho que, com o tempo, a gente tem ganhado muito qualidade de vida no tratamento dos pacientes. E, última pergunta que eu deixei aqui, duração, foi até 2 vezes, duração do tratamento. A gente tem vários protocolos diferentes, várias formas de tratar o paciente com mieloma. Então, é muito comum os pacientes, às vezes, sentam um do lado do outro lá na clínica, e um faz um tratamento, o outro faz outro. Porque é diferente, cada paciente é de um jeito. E os tratamentos eles vão mudando. Então, se a gente pegar nos últimos 5 anos, a gente teve vários tratamentos novos. E os tratamentos, a gente tem 2 formas. A gente pode fazer terapias fixas, então, se o paciente vai fazer 8 meses, 12 meses de tratamento e parar por ali. E a gente também tem tratamentos contínuos, porque à medida que a gente entende que a doença ela não tem cura, talvez faça sentido a gente fazer terapias contínuas ou de manutenção. Então, a gente tem feito muito isso nas terapias novas. É um tratamento que a gente vai reduzindo as aplicações, reduzindo as doses, mas a gente continua tratando enquanto a doença não volta. Tá? Então, tem essas 2 formas de fazer. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Agora a gente segue com você, Joelísio. Acho que é bem interessante. Primeiro, a gente viu o panorama com relação ao diagnóstico, os desafios. Agora, a gente passou pelos tratamentos disponíveis e vamos escutar a visão da realidade do que acontece numa jornada do paciente. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto inicia, eu quero agradecer muito. Prazer de estar compondo essa mesa de discussão com a doutora Mariana, com o doutor Anderson. O doutor Anderson é meu médico, meu amigo, parceiro desde o início nessa luta e é aquele cara que nunca diz não. Sempre está disponível, é um cara 100%. Agradeço a Marcelo, a Kátia, pelo convite. E eu fico muito feliz porque é essa oportunidade que nós temos para divulgar o mieloma. São oportunidades como essa, eu agradeço muito. Eu faço parte de uma minoria, né? Eu sou portador do mieloma múltiplo, meu nome é Joelísio Fraga, e faço parte de uma minoria, né, de um grupo seleto de pacientes que tem o mieloma. Por quê? Tinha uma antes aí, mas tudo bem. Eu faço parte, né, desse grupo seleto porque eu fui diagnosticado em março de 2022. Entre o diagnóstico e o tratamento foram somente 7 meses. Então, diagnóstico, tratamento quimioterápico, coleta de células e o transplante. Então, isso é muito difícil, né? Esse tempo, né, é curto. Deixa eu passar. No mundo, em 2020, teve 176 mil novos casos de mieloma, sendo, nesse ano, 117 óbitos registrados. Quando eu falo que eu sou de um grupo seleto, o mieloma no Brasil são diagnosticados 7.600 casos todo ano, sendo que 29% desses pacientes levaram mais de 1 ano para receber o diagnóstico, 37% dos pacientes passaram por vários médicos, 20% dos pacientes tiveram diagnóstico inconclusivos, 44% dos pacientes tiveram dificuldades para receber o diagnóstico. E por que isso acontece? A não investigação médica no diagnóstico do mieloma múltiplo. Essa é uma triste realidade, né? Os sintomas inespecíficos e suspeita clínica. Os sintomas iniciais, como foram ditos aqui, são frequentemente vagos e podem ser facilmente confundidos com condições benignas ou degenerativas comuns na prática clínica diária. Dores lombares, fadiga crônica decorrente de anemia e infecções recorrentes são sinais que, isoladamente, raramente levantam a suspeita
de um câncer, né? Então, os sintomas são muito parecidos e confundidos com doenças comuns, o que leva a ter essa dificuldade no diagnóstico. O que isso acontece? A ausência de um olhar investigativo leva os médicos a tratarem apenas os sintomas, resultando em meses ou até anos de atraso no diagnóstico definitivo. Então, eles tratam a queixa e não a causa. Isso é um problema sério e tem que ser discutido. São situações, são momentos como esse que a gente tem que estar falando sobre isso. E quais são as consequências do diagnóstico tardio? As complicações clínicas, como já foi dito aqui, insuficiência renal, que são os danos severos causados pelo excesso de proteínas monoclonais, lesões ósseas, fraturas patológicas e dores debilitantes por infiltração medular, hipercalcemia, né, níveis elevados de cálcio no sangue, gerando risco sistêmico. O que isso causa? Qual o impacto que isso causa? Piora drástica do prognóstico e na sobrevida do paciente, aumento exponencial dos custos para o sistema de saúde. Ontem mesmo o Cláudio falou aqui, você vê que o mieloma ele é pouco difundido, pouco falado, mas é o 4º câncer mais caro, né? Ontem ele falou aqui. Eu nem sabia disso, foi interessante. Você vê, são vários tipos de neoplasias, e o mieloma está incluído em o 4º câncer que mais dá custo no tratamento, né? Tanto para o privado como para o Sistema Único de Saúde. E, além de tudo, causa um sofrimento físico e emocional evitável para pacientes e famílias. O que acontece? O diagnóstico tardio transforma uma doença tratável em uma sucessão de crises agudas e danos irreversíveis. Então, por isso que a gente vai focar sempre que a necessidade de uma investigação melhor por parte da classe médica, né, principalmente o ortopedista, eu falo por experiência própria, porque um dos sintomas principais do mieloma múltiplo são dores, e quem tem dor procura o quê? Um ortopedista, não vai procurar um hematologista, né? E lá, infelizmente, ele não usa de praxe uma investigação adequada. Isso aqui eu gostaria de destacar, que foram entre 2018 e 2021, tivemos 13.524. Lembrando que essa é uma pesquisa da Abrale, né? E foram os estados que mais, né, tiveram o maior número de óbitos, foi São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Durante o tratamento, eu comecei a ver, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Foi aí que, durante esse processo de tratamento, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, e nós fundamos a nossa associação, a Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Por incrível que pareça, eu moro na Bahia, mas a nossa associação fica na cidade de Lins, no interior de São Paulo. A cidade de Lins, nós temos pacientes do Brasil todo, em média 600 pacientes que nós acompanhamos só com mieloma múltiplo. Então, nós temos uma equipe multiprofissional de médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, que acolhe, orienta e acompanha esse paciente. Então, esses pacientes eles são encaminhados, alguns deles, né, são encaminhados os problemas para a cidade de Lins, e Lins, geograficamente, ela é bem localizada, ela fica no noroeste de São Paulo, que é uma cidade que é uma região que fica próxima às principais cidades, que é referência no tratamento do câncer, que é Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Bauru e, principalmente, Jaú. Jaú, nós temos como principal parceiro o Hospital Amaral Carvalho, né? Hoje mesmo nós estamos tendo uma ação lá, que é oficina de chocolate, né, com as crianças lá da pediatria oncológica. O hospital, no ano 2024, atendeu 85 mil pacientes com câncer, né, um hospital que é referência, é o maior hospital da América Latina em tratamento de medula óssea. Ele tem a facilidade de acesso do paciente a início do tratamento através do Amaral Carvalho, via nossa associação, chega a 15 dias, 20 dias. Enquanto que a lei aí é de 60, né, 30, 60 dias, nós já antecipamos isso, porque o câncer não espera, né? Isso é uma grande vantagem, uma grande vitória para o nosso trabalho, juntamente com o Hospital Amaral Carvalho. Hoje nós estamos com 4 pacientes encaminhando daqui de Belo Horizonte para o estudo clínico. Esse estudo clínico vai facilitar esses pacientes carentes a ter acesso na primeira linha de tratamento. Coisas que, se
eles teriam que judicializar para conseguir isso. Nós conseguimos, através do estudo clínico, né? Nós estamos daqui de Belo Horizonte, 4 pacientes. Né? Essas aí são algumas ações que nós fazemos lá no hospital. Né? Nós fazemos aí o ano todo. É Natal, é Páscoa, é Junino, enfim. Isso para dar mais carinho, mais esperança, mais amor para esses pacientes, porque não é fácil você ser paciente oncológico, viu? Além dessas ações, nós já tivemos ações de... Eu estou contando um pouquinho a história da nossa associação. Nós tivemos algumas ações fora, né, com corrida, com shows, com ações sociais, sendo a primeira foi feita aqui em Belo Horizonte, com apoio da ASPEC, aí viciei, né, acabei fazendo no Brasil todo. Então, nós tivemos em Salvador, tivemos em Florianópolis, tivemos em Porto Alegre, Curitiba. Lá em Salvador teve o pessoal do Olodum que apoiou a gente. E eu gostaria de destacar que lá em Lins, a gente não acompanha só pacientes com mieloma, são várias neoplasias. Essa paciente aqui da segunda foto, ela tem um câncer bem agressivo no intestino e o sonho dela era conhecer a seleção brasileira de vôlei. No último campeonato mundial que teve aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos levar ela tirou foto, ficou lá com o pessoal do vôlei, enfim, ela dá um pouquinho de alegria, né? Dá um pouquinho de esperança para uma paciente. Então, a gente tem toda uma preocupação desse cuidado. Outro trabalho que nós fizemos no ano passado, e nós vamos dar sequência durante esse ano, que é o mutirão do exame de eletroforese de proteína. Esse exame ele é fundamental para você iniciar um diagnóstico do mieloma. Né? Se tiver alguma alteração nesse exame, o médico, o hematologista, vai solicitar outros exames, né, para fechar o diagnóstico. Nós fizemos, no ano passado, 920 exames. Né? Esse exame custa somente R$ 9,00 no SUS, é muito barato. Entendeu? Então, é um exame que seria muito prático se um médico, né, no primeiro contato com a queixa do paciente, prescrevesse. Desses exames, nós diagnosticamos 12 pacientes, né, pacientes pobres da periferia. Enfim, é um projeto que é pioneiro no Brasil, né, ninguém nunca fez isso, e nós vamos dar sequência. O problema todo são a dificuldade de ter parceiros de laboratório, né, isso dificultou bastante, mas nós vamos conseguir, nós não desistimos. Né? Então, aqui estão outros trabalhos nossos, da nossa associação, que são as palestras em comunidades, no Rotary, nos centros espírita, enfim, onde nós tivermos condições de levar o mieloma múltiplo, nós estamos indo. Entendeu? Então, aqui, naquelas terceira página lá, terceira foto, são a distribuição de material gráfico, e aí tem muita gente ali, tem do Pará ao Rio Grande do Sul. Então, onde tem posto de saúde, onde tem UPA, onde tem paciente, nós estamos lá levando informação com folders, com cartazes, enfim, né, para divulgar o mieloma. O forte hoje nosso é a questão da divulgação. Divulgar, informar, salva vidas. Então, hoje, nossa associação, nós temos um podcast, né? Nós divulgamos também através do outdoor, de rádios, televisão, imprensa, enfim, geral, né? Para que a gente possa levar ao conhecimento da população e ao conhecimento também de todo mundo, né? Que o mieloma existe e você pode ter o mieloma e não sabe. Né? Enfim, aqui está o nosso trabalho, né? Reescrevendo histórias e construindo o futuro. Eu abracei essa causa. Eu acredito que, por eu ser paciente, eu devo passar para quem me acompanha ou quem me segue uma credibilidade, porque quando o paciente fala assim da dor, eu sei o que foi essa dor, porque eu senti, em 26 dias, tomei 96 comprimidos de morfina, que era a única coisa que sustentava a minha dor, que aguentava ela. Enfim, isso aí facilita muito o meu trabalho, por eu ser paciente. E aqui tinha um QR Code. Aqui está a minha página. Né? Eu queria que você tirasse e acompanha, divulga, espalhe informação. Né? Que acho que isso é importante. Porque a intenção nossa é o quê? Salvar vidas. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Gelísio. É impressionante ver a força do trabalho. Isso você mencionou que informação salva vidas, né? E trabalho como esse fazem transformação social, eu não tenho dúvida nenhuma.
da importância desse trabalho que as associações fazem em todo o Brasil. A sua está tocando muitas vidas. E eu vou roubar agora uns 5 minutinhos, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, acho que uma contribuição do trabalho também da Abrale. Lá na Abrale, a gente, em toda a nossa existência, 24 anos, a gente já ajudou mais ou menos 80 mil pessoas ou familiares de pacientes com câncer no sangue, diferentes cânceres no sangue. Muitos milhares desses 80 mil eram pacientes de mieloma múltiplo. No ano passado, a gente conseguiu apoiar quase 8 mil pessoas no Brasil inteiro. E, nesse processo, a gente foi mapeando a jornada dos pacientes com mieloma múltiplo, né? Para entender, é preciso ter informação. Aliás, essa é uma das outras barreiras que existem no Brasil. A falta de informação fidedigna, estatísticas oficiais com relação a mieloma múltiplo no Brasil. E aí, entendendo a jornada do paciente, com todos os pontos que já foram ditos, a demora para a chegada no diagnóstico, a gente começou a mapear essas jornadas tanto no SUS quanto no setor privado. É um outro ponto de debate que a gente não vai conseguir tocar aqui, mas existe uma discrepância enorme no acesso tanto para o diagnóstico quanto para as terapêuticas, né, o tratamento, quando a gente compara paciente que tem acesso ao SUS e ao privado. E o terceiro ponto é a questão da informação para a tomada de decisão, né? E a gente decidiu desenvolver uma iniciativa, que é essa, eu vou tentar mostrar aqui para vocês veem na tela, chama Observatório de Oncologia. Nós acabamos de comemorar 10 anos ano passado. Esse é um projeto da Abrale, é uma plataforma aberta de dados em oncologia. Nós utilizamos fontes de dados oficiais do governo brasileiro, DataSUS, então são dados oficiais. Juntamos com outras fontes de dados, dados do IBGE, enfim, uma série de variáveis, para a gente poder fazer uns estudos do panorama dos diversos tipos de câncer no Brasil. E a gente transformou isso numa ferramenta para que qualquer pessoa possa acessar. Eu vou trocar de microfone para poder mexer aqui. Oi, vocês me escutam? Isso, agora. Então, vou navegar aqui um pouquinho, só para mostrar. A gente tem estudos de vários tipos de câncer, como eu já mencionei. Em especial, eu quero mostrar aqui o panorama do mieloma múltiplo. Esse estudo foi feito já há algum tempo, acho que a última atualização foi em 2024, mas ele, acredite se quiser, está super atual, porque a gente nem tem dados atualizados no Brasil sobre a doença, o processo de cuidado e tudo mais. Vou trocar porque esse aqui está ruim. Então, o panorama do mieloma múltiplo no SUS, ele é um estudo que a gente realizou, aqui tem a nossa análise crítica dos resultados do estudo, para quem tiver mais interesse em consultar e ler. Vou passar rapidinho, porque eu quero mostrar aqui embaixo. Além do estudo publicado, aqui nessa plataforma a gente tem mais de 80 estudos publicados, tá? A gente tem também uma ferramenta aqui de BI que pode ser utilizada, ela é bastante usada pelos profissionais de saúde, especialistas e estudiosos, pesquisadores. Aqui a gente consegue ter um panorama e filtrar, segmentar. Porque outro problema que a gente tem no país é a diversidade e a discrepância com relação ao acesso a diagnóstico e tratamento, quando a gente compara os dados, né, dos indicadores de mieloma múltiplo, incidência, mortalidade, acesso, tempo, quando a gente compara as diferentes regiões do Brasil. Por isso que é tão importante ter uma ferramenta onde a gente consiga fazer uma análise segmentada, né, onde a gente consiga mostrar dados por tipo de estabelecimento de saúde, por localidade, né, geográfica, faixa etária, enfim. Isso aqui é um universo grande de dados, especificamente sobre mieloma múltiplo. A gente utiliza essa ferramenta também não só para fins de divulgação do mieloma e do panorama do mieloma, mas também para fazer discussões significativas de advocacy para a defesa dos pacientes junto às autoridades e fazer toda a agenda estratégica que a gente faz intensamente para melhorar o cenário do tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo no Brasil. Então, fica aí à disposição de todos, observatoriodeoncologia.com.br, para quem desejar navegar e conhecer um pouco mais.
É uma iniciativa bacana que visa colaborar, então, com o debate. Para fechar e a gente fazer uma pequena rodada aqui para conversar sobre as questões de acesso, né, eu já antecipei alguns pontos, mas eu queria reforçar muito do que foi dito, através das jornadas que a gente faz lá, que são pesquisas realizadas diretamente com pacientes de mieloma múltiplo em todo o Brasil. A gente faz coleta primária de informação falando com os pacientes. A gente conseguiu mapear, nesses anos todos, um cenário muito preocupante. Então, além da demora para o diagnóstico, além da dificuldade, da assertividade dos colegas na suspeição dos sinais e sintomas para pensar no diagnóstico, tem também o número excessivo de profissionais de saúde que os pacientes têm que ter acesso até conseguir fechar o diagnóstico. Então, eu vou dar um dado geral, né, das últimas jornadas que a gente faz a cada ano, mas, em geral, nos últimos 4 anos, esses pacientes têm demorado de 3 a 4 consultas em diferentes momentos da sua jornada atrás do diagnóstico, para conseguir chegar num especialista que, de fato, conclua o diagnóstico e possa conduzir o paciente para o tratamento adequado. E isso, como já foi mencionado, pode levar de meses a anos, né? Então, eu queria voltar a pergunta para vocês e já dizer aqui um pouco da minha visão. Acho que o processo de informação, conscientização, e, aliás, a gente está no março, né? Março Borgonha, falando de mieloma múltiplo, ele precisa ser intensificado, mas não só com a sociedade em geral e os pacientes, mas, sobretudo, na comunidade de profissionais de saúde, não somente médicos, porque a gente sabe que, às vezes, são outros profissionais que acabam ajudando nessa condução diagnóstica, e a gente tem tentado fazer isso com algumas iniciativas, até em parceria com a BHH, né, que é a Sociedade Médica de Hematologia, e talvez fica faltando uma abordagem de hematologia para clínicos, que a gente estava conversando antes, né, Mariana? Porque falar para quem já é da área é bom, porque tem muitos que ainda assim não pensam em mieloma múltiplo, mas a gente tem que começar a falar de hematologia, talvez para os profissionais que estão na rede de atenção primária, outras especialidades, né, clínicos, porque senão a gente vai, com certeza, deixar de fazer muitos diagnósticos, e o acesso está totalmente também relacionado à confirmação diagnóstica. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, na visão de vocês, de que forma que a gente pode intensificar esse debate, né? A Mariana falou da formação, que a gente, de fato, não tem obrigatoriedade da disciplina na graduação de medicina, né? E são debates difíceis de fazer, né? De transformar. Tem a contribuição também na própria capacitação de profissionais, quando já estão na prática, né? Sobretudo no SUS, na atenção primária, que eu acho que é um caminho válido. Mas vamos falar um pouquinho disso. Quais são as estratégias que você acha que pode funcionar, Mariana, para a gente ampliar a informação? Eu acredito que, sem dúvida, a gente começar com a inclusão da hematologia e da oncologia como grade obrigatória para a formação médica, eu acho que isso começa por aí. Acho que isso já vai ser um norte importante. Hoje, a maioria dos médicos se formam sem ter nenhuma noção de oncologia, de modo geral. E aqui eu não estou nem falando só da hematologia, só do mieloma, de oncologia. A gente sabe que as doenças oncológicas, os tumores sólidos, eles se manifestam como uma massa, eles se manifestam como uma lesão que é identificada e palpável, em muitas vezes, mas as doenças hematológicas não. Elas se manifestam como alterações clínicas inespecíficas ou alterações laboratoriais que também podem ser inespecíficas, como anemia, como a insuficiência renal, né? Comentando aqui especificamente do mieloma. Então, acho que a formação é muito importante. Em segundo lugar, a atenção básica. Eu acho que isso é fundamental, porque é a porta de entrada desse paciente, né? Igual a gente aprende, a medicina primária é a porta de entrada. Ela é a porta de entrada e é o médico que vai direcionar esse paciente para esse fluxo dos especialistas. E, na sequência, facilitar o acesso ao especialista. Então, a gente tem que ter, na rede pública, um plano de carreira para esses hematologistas. A gente vê uma rotatividade muito grande dos colegas hematologistas que trabalham na rede pública por diversas razões. Então, acho que a gente precisa capacitar, a gente precisa ensinar os colegas clínicos gerais, o médico da família e comunidade, os principais critérios de gravidade que ele precisa
precisa do hematologista. E aí a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma ferramenta muito fácil, que é a telemedicina. Verdade. Então, a gente não precisa, muitas vezes, de levar o paciente para a consulta com o hematologista. Perfeito. Muitas vezes, o próprio colega médico da família ele pode fazer uma discussão de caso, por exemplo, Uma interconsulta, teleinterconsulta, né? E fala, olha, o que você acha desse caso? É um paciente com uma anemia assim, nananã. E aí, na sequência, se o especialista julgar necessário, a gente faz, então, obviamente, a consulta presencial. Mas eu acho que a telemedicina ela pode ajudar muito a orientar esses colegas. Ontem mesmo tive uma paciente que tem 1 ano que está recebendo Noripurum venoso e ela chegou para mim a suspeita de uma leucemia. Então, era uma anemia grave, ferro. Ela chegou com uma ferritina de 800, que é um valor super alto. A última coisa que ela tem é anemia ferropriva. Então, uma teleconsulta já teria ajudado. Então, acho que isso pode ser um avanço para a gente agilizar a chegada desses pacientes nos especialistas. Bacana. Anderson, você quer complementar? Não, o que eu ia complementar, eu acho que o que a Mari falou é exatamente isso. Tinha uma época que eu até estava fazendo com o Joelísio, que a gente tinha um projeto de tentar dar aula na faculdade. Porque o grande ponto, que assim, sem entrar em mérito de formação, mas a formação médica tem tido alguns problemas nos últimos anos. Sim. E é muito difícil, depois que o médico sai da faculdade, de a gente conseguir que ele vá lá, vem cá fazer um curso de diagnóstico de mieloma ou de câncer. Então, o ideal é que ele tenha uma base sólida, para na hora que ele for para a vida, ele conseguir pensar. Isso é uma coisa simples, o cara está lá no pronto-socorro, atendeu um cara com dor lombar, pediu um exame, viu uma creatina um pouquinho alta, um exame do rim alterado, falou, opa, isso aqui eu lembro lá da faculdade, que isso aqui pode ser mieloma. Ou viu uma anemia estranha e falou, isso aqui pode ser um trem diferente. Então, acho que a formação ajudaria muito. E um negócio super legal que a Mari falou, como é que são as coisas, né? Eu sou de uma cidade do interior, e aí, uma cidade de médio porte, e eles não têm hematologistas que atendem pelo SUS. E aí, eles estão com uma fila gigantesca, ninguém quer ir para o interior atender, tem questões, enfim, sociais, pagamento, que não vem ao caso. Ela falou assim, como é que a gente resolve? Que ela veio me pedir ajuda. Eu falei, online. Marca online, a gente vai dar um jeito, a gente acha alguém, eu atendo, consigo alguém. Vocês fazem uma estrutura aí mínima, com um computadorzinho ali, alguém para ajudar também, que tem que ajudar a mandar os exames e tudo. E a gente está tentando programar isso. Assim, nós vamos atender, eu acho que eram 200 pacientes, não lembro agora, que estavam esperando consulta. E aí você consegue dar rapidez para isso. E é muito interessante que, além disso, tem que ter acesso ao exame. Então, eu também tenho colegas que trabalham, principalmente posto de saúde, falando, se eu não consigo fazer eletroforese de proteína. Porque, para a gente pedir só, o hematologista pode pedir. Aí, como que funciona? Ele tem que encaminhar para o hematologista, que ele suspeitou de mieloma, para solicitar o exame. Só que você não tem nem a suspeita, não tem nenhum exame positivo. Então, até para conseguir a vaga é difícil. Então, o paciente ele fica em ciclos e sem conseguir fazer um exame de R$9, entendeu? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente conseguir também fazer esse apoio, e eu acho que todas as associações que trabalham diretamente com o paciente fazem, para a navegação do paciente, né, para conseguir conectar as pontas dentro do sistema. E essas são as brigas boas da gente ter, como que a gente pode mostrar a realidade, a dificuldade, por exemplo, de um fluxo dentro da rede, para a gente tentar coordenar localmente e melhorar. Acho fantástico o que vocês trouxeram aqui do potencial da telemedicina, de conseguir auxiliar nesse acesso e aceleração do acesso ao especialista, orientação. Acho que, às vezes, o profissional de saúde aprende muito mais e melhor na prática, né? Ali discutindo um caso real. Então, a teleinterconsulta como uma possibilidade aí de formação em serviço. E, só para não esquecer de comentar, que me ocorreu aqui, existem iniciativas até fomentadas pelo governo para fazer essa capacitação dos profissionais que estão na atenção primária à saúde, e a gente, até prova disso, a Abrale realiza há alguns anos um projeto que chama OncoEnsino, que é com recurso, um projeto incentivado com recurso federal do PRONON, que nós conseguimos, já estamos na 3ª edição, e, se eu não estou enganada com o número, a gente já capacitou 60 ou 65 mil profissionais do SUS, tá? Da rede do SUS, com várias temáticas. Temos 45 ou 46 cursos online que a gente vai desenvolvendo à medida que tem mais apoio. E esse é um processo, é uma contribuição que a gente tenta fazer numa linguagem simples, efetiva, cursos curtos, para que os profissionais lá na ponta, multidisciplina, não é só para médicos,
possam ter um overview de temas relevantes, não só sobre patologias, mas temáticas transversais também, com humanização do cuidado, qualidade da assistência, enfim, navegação de paciente oncológico. Eu acho que também é essencial que as associações possam contribuir, os serviços de referência possam contribuir, as universidades possam contribuir com estratégias de capacitação voltada para a APS. Né? Sem sombra de dúvida, eu acho que é uma contribuição relevante. E uma vez eu escutei de um colega que também não fazia ideia do que era mieloma múltiplo. Na verdade, isso acontece bastante na hematologia, né? Muitas pessoas não sabem nada sobre, nunca ouviram falar de determinadas doenças do sangue, que são mais raras comparadas com outras, em geral. E ele falou assim, não sabia o que era, mas bastou acompanhar um caso, um paciente, que eu já aprendi. Né? E não é aprender a fazer manejo clínico, porque quem não é especialista talvez não seja a pessoa indicada para cuidar daquele paciente, mas é minimamente fazer a suspeição para poder ajudar o paciente a chegar no diagnóstico. Né? Que a gente possa conseguir esse êxito aqui no país para aliviar o sofrimento de tantas pessoas que ficam jogadas mesmo, de um lado para o outro, de um médico para o outro, sem conseguir um diagnóstico efetivo. Você quer fechar o nosso painel, Gelise, deixando uma mensagem? Qual é a sua visão de futuro para o panorama do tratamento e acolhimento aos pacientes de mieloma múltiplo no Brasil? É desanimador. Infelizmente, é desanimador. Pelo que nós temos acompanhado com os pacientes, é triste ver que eles não têm esperança. Né? Isso a gente está tentando ao máximo, né, trazer dar esse colo para ele, dar essa esperança, porque tudo passa. Né, tudo passa. Mas quando você olha assim, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? O que eu vou receber? E você não tem nem como, você acaba ficando limitado até no ajudar esse paciente. Então, eu acho que o governo, as associações, a sociedade em geral, olha para o paciente de mieloma. É uma doença cruel, é uma doença que maltrata, é uma das piores doenças que tem. Né, com relação à dor. Está ali uma parceira nossa também que sabe o que é isso. Né? Quem tem mieloma, não é fácil. E eu aproveito a oportunidade para que vocês, que estão acompanhando a gente aí no YouTube, divulguem, porque a informação salva vidas. E o paciente, quando ele vai procurar um médico, ele já tem que saber o que vai perguntar também para o médico, né? Não deixar a responsabilidade só para ele. Falando, doutor, vamos fazer uma eletroforese, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele já ir preparado, né? Mas ele para ir, ele tem que conhecer, né? Ver os sintomas, porque o corpo te avisa, né? O corpo qualquer sinal que você tiver no seu corpo é um sinal que não está legal, e o mieloma ele é muito cruel. Né? Então, se você tiver dor lombar, anemia, fraqueza, né, tiver infecção, né, preste atenção. Né, e procure um médico, e o médico você fala assim, vamos fazer uma investigação melhor. Não passa a responsabilidade só para ele, não, porque a saúde é sua. Né? Isso aí, busquem informação, tem muita informação de qualidade, fonte segura de informação, nas redes sociais, né, nas associações de pacientes, enfim. E, se tiverem oportunidade, também engajem-se na causa, divulguem, repostem, compartilhem, participem do mês de conscientização também do mieloma múltiplo, que agora ainda estamos no finalzinho, né, do mês de março. Sigam as associações que dão apoio aos pacientes de mieloma múltiplo. E, quando houver alguma audiência pública, consulta pública e puderem, participem. É muito importante o engajamento para a gente poder fazer algum impacto positivo e mudar essa realidade. Muito obrigada a vocês pelo painel. E vamos tirar uma foto e você vai fazer um encerramento depois, Marcela? É isso? Tá bom. Obrigada, pessoal.